Gênesis 12, de 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara. Meus irmãos, Abraão entrou para a história da humanidade, sobretudo para a história da fé cristã, do cristianismo, como o pai da fé. Abraão, o pai da fé. Porque houve um momento crucial da sua vida, no qual Abraão obedeceu a Deus. E Deus, meus irmãos, fez uma obra na vida de Abraão, e por intermédio de Abraão, uma obra magnífica até os nossos dias. Irmãos, para a surpresa, talvez de muitos, Abraão viveu aproximadamente entre o ano 2500 antes de Cristo a 3000 anos antes de Cristo. Portanto, nós estamos distantes de Cristo quase que, ou menos do que a distância em termos de séculos, que Abraão, antes do nascimento do Filho de Deus. Quase 5000 anos se passaram, e o nome de Abraão, ainda hoje, é lembrado como o pai da fé. De todos os que creem, ele é considerado o pai da fé, porque Abraão decidiu, pela graça de Deus, obedecer. E eu quero dizer a todos os irmãos aqui nesta noite, a todos vocês, que Deus de fato, radicalmente, faz uma revolução na nossa vida, quando o nosso coração se dispõe a obedecer às ordens de Deus. Nós vamos aprender nesta passagem que Deus deu a Abraão duas ordens. São dois verbos que estão no imperativo, são ordens de Deus a Abraão. E nós vamos também aprender que Deus lhe fez promessas. 6 promessas Deus fez a Abraão. E a obediência às ordens e o cumprimento das promessas estava tudo muito bem interligado e entrelaçado, de maneira que, se um elo da corrente fosse quebrado, tudo o mais também viria por terra. Portanto, vamos aprender na palavra de Deus sobre a importância de obedecer aquilo que Deus manda. Em primeiro lugar, meus irmãos, está escrito na primeira frase do versículo de número 1, está escrito: ora, o Senhor disse a Abrão. Ou seja, Deus falou com Abrão. Abrão não conhecia o Deus vivo e verdadeiro. Abraão vivia na Mesopotâmia, em uma cidade daquela civilização avançada, mas Abraão era idólatra, Abraão era pagão, Abraão era um homem ligado à sua ascendência, aos seus ancestrais, e os venerava, adorava a natureza, adorava muitos ídolos. Abraão não conhecia a Deus, mas a Bíblia disse: ora, o Senhor disse a Abrão. Deus visitou Abraão, de acordo com Atos 7, segundo a palavra de Estevão, Deus se manifestou, Deus apareceu a Abraão, assim como Deus apareceu a Paulo, assim como Deus se manifestou a Paulo, Deus também se manifestou a Abraão, revelando-se, porque Deus se revela por intermédio da sua palavra.
E à medida que Deus se revela, Ele se dá a conhecer, Ele se permite conhecer. E foi por conta e por causa da graciosa revelação de Deus a Abraão, que Abraão passou então a conhecer o Deus vivo e verdadeiro. E foi por intermédio da revelação que ele o conheceu e ele foi salvo, porque Deus se manifestou a Abraão. Nós lemos, por exemplo, no livro de Josué, que Josué, este grande líder, disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Os pais de Abraão eram idólatras, pagãos, reverenciavam seus ancestrais. Abraão não conhecia a Deus, mas Deus se revelou àquele homem. É interessante o fato de que existiam centenas e milhares de pessoas vivendo naquela antiga, porém avançada civilização na Mesopotâmia, mas somente a Abraão. E a Bíblia não explica por que a nenhum outro Deus se deu a conhecer. Deus se revelou para salvar e para chamar e para vocacionar tão somente a Abraão. Naquele momento, todas as demais pessoas que moravam e viviam ali continuaram no seu paganismo, continuaram na sua idolatria, continuaram adorando os seus ancestrais, continuaram em trevas, mas somente a Abraão Deus se revelou falando: disse o Senhor a Abraão, e por intermédio da sua revelação, Abraão o conheceu. Não há nenhuma explicação em Abraão para o revelar-se de Deus. Assim como Paulo era blasfemador, era perseguidor e era injuriador, portanto ele tinha todo o demérito. Abraão era idólatra, pagão e reverenciador dos seus ancestrais. No entanto, Deus, de forma soberana, livre e graciosa, se manifesta a este homem, se dá a conhecer. E depois nós vamos ver que séculos depois, todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, mas naquele exato momento, todos os demais foram deixados em trevas, sem conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Deus, meus irmãos, se revelou a Abraão e Deus lhe deu ordens. E o primeiro imperativo, a primeira ordem de Deus a Abraão foi: sai-te, sai da tua terra. Deus se deu a conhecer e não enviou Abraão aos seus para contar às pessoas que ele havia conhecido Deus vivo e verdadeiro. Não, pelo contrário, ao invés de enviá-lo ao seu próprio povo com a sua mensagem como missionário de Deus à civilização mesopotâmica, Abraão é chamado para sair. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Se os irmãos pararem para pensar nessa chamada divina, tudo começa com a iniciativa de Deus. Deus chamando, Deus convocando as pessoas para cumprirem os seus propósitos. Sai da tua terra. E se pararmos para pensar, nós observaremos, meus irmãos, o quanto para Abraão, desde o primeiro momento, ele foi profundamente provado. Sabe por quê? Porque nós sabemos, hoje, por exemplo, a terra, muitos conflitos de terra, muitas brigas, mortes por causa de terra. Na época, a terra era tudo que um ser humano poderia ter: a sua pátria, a sua nação, o seu pedaço de chão. A terra é o vínculo, é a nação onde você nasce. Quando você viaja para o exterior, você gosta, mas se você um dia for exilado, expulso do seu país, você vai chorar de saudade. Você poderá estar num país de primeiro mundo, mas é a sua terra, ali estão as suas raízes culturais, ali você nasceu e você tem amor à sua terra e à sua pátria e à sua nação.
A terra é onde se vive e é de onde se tirava todos os recursos para a sobrevivência. E Deus está dizendo a Abraão: sai da tua terra. Muitas pessoas pensam que Abraão arrumou as malas e, sorrindo e com extrema facilidade, ele partiu, sem sentir dor. Nós vamos aprender, meus irmãos, e é preciso que isso fique claro, que obedecer a Deus produz sofrimento. Muita gente acha que obedecer a Deus é simples e é fácil, mas se fosse, todos seríamos fiéis. Na verdade, quem se dispõe a obedecer a Deus paga um preço, e é por isso que muitos de nós vivemos na desobediência, porque quando nos damos conta de qual é a vontade de Deus e os desdobramentos, implicações e consequências de obedecer o que Deus nos manda fazer, nós vamos cair em nós mesmos e entender: haverá sofrimento. Não foi fácil para Abraão romper com suas raízes. Sai da tua terra, Abraão. Sai também da tua parentela. A parentela é o conjunto de parentes, são os tios, são os primos, é a família maior. E era no seio da família maior, na parentela, onde se encontrava a estabilidade. Quando um precisava de ajuda, o outro socorria. Uma parentela, um conjunto de parentes, uma família grande, implicava instabilidade, insegurança. Quem mexia com um, mexia com todos. E Deus está dizendo: sai da tua parentela, rompe com os teus vínculos, rompe com os laços familiares, e depois sai da casa de teu pai. Agora é a família, o núcleo menor do patriarca. Sai. Será que foi fácil para Abraão obedecer? Diz o verso 4: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Mas pode ter certeza que Abraão sofreu. Não é fácil romper com o nosso passado, com as nossas raízes, com a nossa cultura, com os nossos apegos, com a comodidade, com a estabilidade, com a segurança e com o conforto. Abraão, meus irmãos, foi chamado para partir para uma terra onde ainda não havia uma civilização avançada como na Mesopotâmia. E o primeiro contato de Abraão com a terra para a qual Deus o encaminhou e lhe mostrou foi uma seca terrível, e Abraão teve que descer para o Egito. Essa foi a terra que Abraão se dirigiu, mas ele teve que deixar a sua terra, a casa do seu pai e a sua parentela. Abraão obedeceu, e obedecer nunca foi, não é e nunca será simples. Obedecer, meus irmãos, implica em fé. Essa é outra lição. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir. O Senhor disse a Abraão, a partir do momento que Deus, pela sua palavra, comunicou-se com Abraão, nasceu e brotou fé no coração de Abraão. Portanto, a base do conhecimento de Deus, meus irmãos, a base é a revelação. A base da fé é o conhecimento de Deus. E a base da obediência é a fé. Onde quer que haja a genuína fé em Deus, ali haverá obediência. Por isso, Abraão obedeceu, porque Deus falou com ele, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus e quem crê na palavra de Deus, obedece. Uma vida de desobediência a Deus é uma prova incontestável de incredulidade. E a incredulidade é uma prova de que a palavra de Deus não está sendo o fundamento da nossa vida. Por isso, Abraão obedeceu, porque Deus, pela palavra, a ele se revelou, produziu fé no seu coração, e a fé gera obediência. O crente obedece. Ele sabe que para obedecer, ele vai pagar o preço. Abraão teve que renunciar à sua terra, Abraão teve que renunciar à sua parentela, Abraão teve que renunciar à sua própria família. Abraão renunciou conforto, estabilidade e segurança e peregrinou por um mundo perigosíssimo. Se hoje, aqui, nós estamos sujeitos a um assalto, na época, Abraão com a sua família, peregrinando. Quantos assaltantes? Diz o Salmo 105,
que Deus ordenou aos reis: não toquem no meu ungido, não façam mal ao meu profeta. Se não fora por determinação de Deus, Abraão teria sido assaltado, sua família teria sido morta. Abraão estava sob a proteção do Deus Altíssimo. Essa é a verdade. E esse homem viaja quilômetros e quilômetros com sua família. Sabe para onde? Para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não disse a Abraão: eu vou te dar uma terra. Ele simplesmente disse: larga tudo, simplesmente para a terra que eu te mostrarei. Abraão, meus irmãos, desde o primeiro momento da sua salvação, ele foi provado. E eu falo de salvação porque diversas vezes no Novo Testamento Jesus disse que Abraão, muitos estarão com Abraão no reino dos céus, porque Abraão está no céu com Isaque e com Jacó, e muitos estarão lá no céu com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus, meus irmãos, faz a Abraão a primeira promessa: eu farei de ti uma grande nação. Verso de número 2, primeira promessa de Deus, a primeira ordem de Deus: sai. E Abraão obedeceu, partiu. Primeira promessa: eu farei de ti uma grande nação. Ele tinha 75 anos, não tinha até então conseguido fazer nem sequer um único filho. E Deus chamou um homem com 75 anos, que não havia feito nenhum filho. Ele diz: eu vou fazer de ti uma grande nação. Você vai sair da tua nação, mas eu vou fazer de você uma grande, numerosa e importante nação. Promessa de Deus. Só que os irmãos precisam entender o eu farei. Quem faz é Deus. O ventre da esposa de Abraão era estéril, era morto, não era possível ela ter filho. Isaque foi um milagre dos céus. Primeira promessa: eu farei de ti uma grande nação. Segunda promessa: abençoar-te-ei. E Deus o abençoou, lhe dando toda a proteção. Salmo 105, com calma, leio em casa. Os irmãos verão Deus proibindo aos povos e nações que tocassem no seu filho. Deus o abençoou de tal maneira que as riquezas de Abraão, elas duplicaram, elas triplicaram. Numa terra sem condições e sem recursos, onde Abraão tinha que peregrinar e cavar poços, Abraão foi abençoado por Deus, e Deus disse: eu abençoar-te-ei. E Deus fez a terceira promessa: eu engrandecerei, Abraão, o teu nome. Abraão, eu tornarei o teu nome famoso. Eu vou construir um nome, uma reputação, uma imagem que será lembrada pelos séculos e séculos. Se os irmãos lerem Gênesis 11, observarão, meus irmãos, aquela geração pecadora dizendo: eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome. Vamos nos tornar famosos. A vaidade, a prepotência, o homem quer ter um nome famoso, respeitado. Eu quero que as pessoas tremam só de ouvir falar do meu nome. Quem compra o livro O Príncipe de Maquiavel, com as notas de rodapé escritas por Napoleão Bonaparte, observarão Napoleão dizendo que nações tremerão só de ouvirem falar do nome Napoleão. Ele queria ser famoso e queria que povos tremessem diante da pronúncia do seu nome. As pessoas querem construir fama, poder e autoridade, querem se tornar famosos. No entanto, meus irmãos, Deus destruiu aquele projeto de arrogância contra os céus. Mas Deus está dizendo a Abraão: Abraão, o que os homens no seu pecado querem, eu vou fazer por você. Eu vou engrandecer o teu nome será exaltado, engrandecido. Eu vou construir e edificar um nome. Você entrará para a história da humanidade como o pai da fé. Eu engrandecerei o teu nome, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar, esse sim será exaltado. A quarta promessa de Deus, verso 3:
Abençoarei aos que te abençoarem, Abraão. A quinta promessa: amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Abraão entra para a história como alguém que já está prefigurando a Cristo. Sabe por quê? Porque Deus disse: Abraão, doravante eu tratarei as pessoas de acordo com o tratamento que elas dispensarem a você. Assim como hoje Deus tratará a toda a humanidade dependendo da maneira como tratar o seu filho. A humanidade hoje terá seu destino eterno selado e fechado de acordo com o tratamento que deram a Cristo. Se o amaram e o obedeceram e o honraram, serão abençoados por Deus. Mas quem despreza o Filho de Deus e nega o Filho de Deus, será amaldiçoado. É o que a Bíblia diz. Abraão, meus irmãos, já começa a prefigurar a Cristo como mediador. Abraão, meus irmãos, será uma fonte de bênçãos para as pessoas, como também de juízo. Deus tratará as pessoas de acordo com o tratamento que elas derem a Abraão. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou fazer bem, eu vou multiplicar as minhas bênçãos, os meus favores, para aqueles que te fizerem o bem, Abraão. Mas para os que te amaldiçoarem, os que quiserem o teu mal, os que quiserem a tua destruição, a tua ruína, aqueles que quiserem ver você, Abraão, no fundo do poço, esse sim. Irmãos, como é bom ser de Deus, porque quem toca no Filho de Deus, toca em Deus. E muita gente hoje não tem temor a Deus, e por isso não respeita as autoridades, não respeita a esposa que não respeita marido, marido que não respeita seus filhos, e assim por diante. Deus, meus irmãos, quando ama um homem, um filho dele, que está na presença dele, pode ter certeza, não toque nessa pessoa, faça o mal a quem é de Deus e anda na presença de Deus e tem a bênção de Deus consigo, e você verá a mão de Deus. Eu já tenho visto isso, meus irmãos, muitas vezes acontecer. É palavra de Deus. Deus está prometendo abençoar e também amaldiçoar aqueles que fizerem o bem ou o mal a Abraão. A sexta promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, todas as famílias, de todas as nações, de todos os povos, inclusive lá da Mesopotâmia. Você saiu de lá, eu te tirei de lá. Você não vai ser missionário lá, mas um dia todas as famílias, inclusive a tua, Abraão, serão benditas, todas as famílias da terra. Observaram, meus irmãos, a graça de Deus? Um homem idólatra, pagão. Se os irmãos lerem, por exemplo, o relato de Jacó com Labão, quando Deus se revela a Jacó dizendo: Jacó, está na hora de voltar para a terra prometida. Então, quando Labão vai tosquear as ovelhas, Raquel, sua filha, rouba os ídolos de Labão. Eles eram idólatras, como Abraão era idólatra. E Deus graciosamente, não há nenhuma razão por que Abraão e não outros, e porque tantos foram deixados sem conhecer o Deus vivo. É a graça, é a soberania, é Deus, meus irmãos, quem está à frente de tudo, de todas as coisas, porque o projeto da redenção de toda a humanidade começa com Abraão. Em ti todas as famílias serão benditas. Os versos que sucedem a este falarão da tua descendência, e Paulo no capítulo 3 de Gálatas deixará claro que está no singular, tua descendência, porque estava se referindo a Jesus Cristo, o descendente de Abraão, e em ti, Abraão, e no seu descendente Jesus Cristo, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão partiu como o Senhor lhe ordenara, porque quem crê, obedece. Mas o pressuposto da fé é o conhecimento de Deus, e ninguém conhece a Deus a não ser por intermédio da revelação. Deus se revelou e, portanto, se tornou conhecido. O conhecimento de Deus através da palavra produz fé. A verdadeira fé produz obediência. Por isso Abraão foi o primeiro homem a ser justificado por meio da fé.
Paulo vai defender no capítulo 4 de Romanos que o método divino de justificar o homem pela fé antecede em muitos séculos a outorga da lei, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado. Esta fé lhe foi considerada como justiça e ele foi salvo pela graça por intermédio da fé. Termino, meus irmãos, com a parte de exortação, o segundo imperativo. Um imperativo: sai-te da tua terra. 6 promessas. O segundo imperativo: e tu, Abraão, sê uma bênção. Vamos repetir? E tu, sê uma bênção. Abraão, eu me revelo a ti, eu te chamo, eu te salvo, eu te faço promessas, eu vou te abençoar, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Mas Abraão, tu, sê uma bênção, é tua responsabilidade, é teu dever ser uma bênção. Eu te abençoo. Para quê, Abraão? Para que tu te tornes uma bênção. Irmãos, Deus está dizendo isso para Abraão, e a mim e a você está dizendo: eu te abençoo. Para quê? Para você enriquecer? Será que o fim último do agir de Deus sou eu? Será que tudo que Deus faz em mim e por mim é por minha causa? Ou Deus está me dando para que eu possa ser um canal, um instrumento através do qual as bênçãos de Deus fluirão por meu intermédio para alcançar os outros? O que significa ser uma bênção, não é isso? Deus está dizendo: eu te abençoo. Para quê? Para você guardar com você? Para você acumular com você? É para você dividir, é para você compartilhar. Eu te darei sabedoria, compartilhe sabedoria. Só pode dar quem não tem não pode dar. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho Cristo, eu tenho fé no nome de Cristo. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Só pode dar quem tem, e quem tem que compartilhar. E tu, sê uma bênção, torna-te. Os irmãos observem a responsabilidade de Deus. Eu me revelo, eu te chamo e eu te abençoo com as minhas promessas. Para quê? Para te capacitar. Para quê? Para que você seja uma bênção. E sabe quando nós somos uma bênção? Quando nós dividimos com os outros o que Deus nos dá. Esse é o sentido de ser bênção. O imperativo, esta é uma ordem de Deus para Abraão. Abraão, torna-te uma bênção. Que o egoísmo, que a apatia, que uma vida centrada em si e vivida em torno de si não aconteça contigo, Abraão. Torna-te uma bênção, Abraão, porque eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou te dar para você dividir com as pessoas. Será, meus irmãos, que Deus vai investir na nossa vida para que egoisticamente retenhamos tudo conosco? Deus vai me abrir a palavra só para o meu crescimento? Eu oro e digo: Deus, me abre a palavra. Sabe por quê? Porque eu tenho que abrir a palavra para vocês. Eu peço: Deus, me dá sabedoria. Para quê? Para compartilhar sabedoria. Tudo que Deus nos dá é para compartilhar. Esse é o projeto de Deus. E em ti, Abraão, todas as famílias serão abençoadas. E Deus usou Abraão, e Abraão obedeceu. Irmãos, Deus nos dá. Como é que eu vou ser uma bênção se a minha vida está cheia de amargura, de ódio, de usura comigo mesmo? Como é que eu vou ser uma bênção? Como é que as coisas de Deus, elas fluirão pela minha vida, se eu primeiro não buscar, não me abastecer, e não estar cheio de Deus, do Espírito de Deus e das bênçãos de Deus? O que é que você vai dizer para uma pessoa? A boca fala do que está cheio o coração. Para ser bênção, você precisa estar cheio de Deus e das coisas de Deus. O imperativo de Deus a Abraão é: sê tu uma bênção. Irmãos, eu quero desafiar a nossa igreja a ser uma bênção. Na nossa família, na nossa vizinhança, neste bairro e nesta cidade e na região norte. Irmãos, esse projeto
se concretizado pelo querer de Deus, será uma bênção para toda a região norte. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, difíceis demais. Pensa-se que o evangelho está sendo pregado. Não está. Eu estava ontem na academia e uma professora que conversou com Jesus, ela veio falar comigo: aperte a minha mão, eu quero energia de Deus que passe para mim. Eu digo: olha, Deus é a fonte, não sou eu. E ela começou a ir para as pessoas dizendo: você quer ouvir a palavra de Deus? Vai na igreja dele, vai na igreja dele. E ela voltou e ela disse: eu li um artigo de um articulista da Folha de São Paulo. Esse homem não é crente, mas ele fez uma reflexão séria, e ele disse o quanto os supostos evangélicos são incoerentes. Por quê? Porque adotam o marketing. E ela disse, baseada no articulista da Folha de São Paulo, o marketing tem como princípio básico agradar o cliente, dizer o que as pessoas querem ouvir. Mas uma igreja, ela é portadora de um recado, e ela tem que entregar o recado como ela ouviu. Então ela não pode ser comprometida com o público, com o ouvinte. O compromisso da igreja não é com quem vai ouvir, é com quem falou. Se alguém me dá um recado para eu passar, eu não posso dizer para a pessoa o que eu gostaria de dizer ou o que ela quer ouvir. Eu tenho que passar o recado como me foi passado. A igreja tem uma mensagem. Concorde ou não, goste ou não, a mensagem de Deus está clara na Bíblia Sagrada. E não se está pregando a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Eu peço um pouquinho mais da paciência de vocês. John Stott fez uma análise da situação da igreja. Os irmãos prestem atenção, ele disse: o que você pensa da igreja? É uma pergunta. Provavelmente, sua resposta depende de você estar pensando no ideal ou na realidade. No plano ideal, a igreja é a nova criação mais maravilhosa de Deus. É a nova comunidade de Jesus, gozando uma harmonia multirracial, multinacional e multicultural sem igual na história e na sociedade contemporânea. A igreja também é a nova humanidade, a vanguarda de uma raça humana redimida e renovada. É o povo que dá a sua vida terrena servindo a Deus e ao próximo em amor. E ele exclama: que ideal mais nobre e belo. Na realidade, entretanto, a igreja é uma turba desordenada de cristãos pecadores, falíveis, briguentos, altercadores, estúpidos e fúteis, que constantemente estão aquém do ideal de Deus e muitas vezes nem chegam perto disso. Bem, qual é a razão desse abismo entre o ideal e a realidade? Pergunta John Stott. Porque hoje, pelo mundo afora, a igreja se encontra nessa situação lamentável, isto é, fraca, fragmentada e provocando tão pouco impacto no mundo em favor de Cristo. Por quê? Tenho certeza que há várias razões. Creio, porém, que a razão principal é aquilo que Amós chamou de fome de ouvir a palavra do Senhor. Ou, dizendo de forma direta e atual, negligência em relação à Bíblia. A múltipla infidelidade da igreja deve-se à sua infidelidade ainda mais grave em relação à autorrevelação de Deus nas Escrituras. Ele cita o pastor Lloyd Jones, que disse: as épocas e os períodos de decadência na história da igreja sempre foram aqueles em que a pregação esteve em decadência. Em outras palavras, a igreja permanece doente e fraca sempre que recusa a medicação corretiva e o alimento integral da palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja, para ser verdadeira, ela tem que ser bíblica. A pregação tem que ser doutrinária. Não significa irrelevante. Temos que pregar a doutrina, a verdade de Deus. Irmãos, dia 31, completamos o aniversário da reforma. Deus reformou a igreja
por intermédio de Martinho e Lutero, mas Lutero disse: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Quem reforma a igreja é Deus, e Deus reforma a igreja pela palavra. E Lutero, eu escrevi isso ontem no artigo do jornal Em Tempo, ele defendia a tese de que a igreja tem que estar constantemente sendo reformada, porque dentro da igreja existem pecadores, e é natural da igreja, e a história comprova, desviar-se de Deus e da palavra de Deus. E não é isso que nós estamos vendo hoje. O fato de terem tantos programas na televisão, é evangelho que está sendo pregado. Quando eu consigo ouvir, eu fico, meus irmãos, irritado e não vou avante, porque o que está sendo pregado não é evangelho. Usa-se a Bíblia da forma mais desonesta possível, para fins escusos. O evangelho não está sendo pregado. Hoje chama-se de evangélicos muita gente, tudo para atrair as pessoas. Nesse artigo da Folha de São Paulo, o autor está citando igrejas norte-americanas que usam videogame, usam jogos, usam de tudo para atrair as pessoas, porque o segredo é atrair. E o evangelho e a sua mensagem não atrai. Então, subterfúgios têm que ser criados para que as pessoas venham. E não se deve dizer o que elas não querem ouvir para que permaneçam, senão elas vão embora. Irmãos, eu gostaria que esta igreja fosse uma bênção para a região norte, que nós, como igreja, tivéssemos um lugar para nos retirar, para estudar a sã doutrina, para conhecer profundamente as grandes doutrinas da nossa fé. Quando se fala hoje sobre justificação, regeneração, adoção, eleição, as pessoas não sabem do que estão falando. Estão na igreja há muito tempo, mas muitas dúvidas. Irmãos, ou nós nos voltamos para a palavra, porque Deus só sustenta a igreja pela palavra. Deus reforma a igreja pela palavra. E todas as práticas que nós estamos vendo hoje no cristianismo moderno não subsistem, não ficam de pé diante de um exame à luz das Escrituras, porque não tem base bíblica. Nós podemos ser uma bênção nessa região, chamando pastores, líderes e diáconos: venham estudar conosco. Irmãos, ser uma bênção significa vamos dividir com as pessoas o que Deus está nos dando. Há anos atrás nós oramos para que a igreja tivesse a sua receita dobrada, e Deus dobrou. E continuamos orando para que ela dobrasse, e Deus dobrou. E agora nós precisamos pedir que Deus continue dobrando. Sabe para quê? Não é para ter poupança, irmãos. É para investir. Deus nos deu 2 programas de televisão. Ontem nós não tínhamos nada. Hoje temos equipamento, temos conhecimento, e a nossa cidade está sendo abençoada com a palavra de Deus, porque essa igreja, através da sua liderança, entendeu: vamos ser uma bênção, vamos dividir, tudo que Deus nos der, vamos dividir. Irmãos, a visão de construir um lugar desse no nosso complexo de adoração e comunhão não tem outro propósito senão nós nos reunirmos em pequenos grupos de homens, de mulheres, crianças, casais e etc. Para quê? Retiros espirituais, retiros de estudos doutrinários, conferências, congressos e tantas outras coisas. Os Estados Unidos hoje está vivendo um momento muito perigoso da sua vida, mas existem algumas igrejas, 3, 4, 5 igrejas em lugares diferentes, que através, meus irmãos, do Ministério de Congressos para pastores e líderes, estão sendo uma bênção e estão ajudando esses pastores a manterem-se no trilho da palavra de Deus. Irmãos, vamos ser uma bênção para a região norte. Quando Deus chamou Abraão, ele disse a Abraão: olha, onde os teus olhos alcançarem, eu te darei. Irmãos, se nós erguermos a nossa cabeça para olhar, e a nossa visão for além dessas 4 paredes, se nós enxergarmos toda a região norte, Deus, meus irmãos, abençoará muita gente. Eu peço a Deus, meus irmãos, que seja um lugar de reforma, mas não adianta só a reforma doutrinária, tem que ter avivamento. Avivamento é o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja, trazendo vigor, fervor, santidade.
Eu leio então para os irmãos o que o pastor Lloyd Jones disse sobre avivamento e sobre doutrina. O ministro do Evangelho é um homem que está sempre lutando em duas frentes. Primeiro, ele tem que concitar as pessoas a se interessarem por doutrina e pela teologia. Todavia, não demorará muito nisso, antes de perceber que terá que abrir uma segunda frente e dizer às pessoas que não é suficiente interessar-se somente por doutrinas e teologia, que você corre o perigo de se tornar um mero intelectual ortodoxo e de ficar negligente quanto à sua vida espiritual e quanto à vida da igreja. Ele conhecia muita gente bem doutrinada, e igrejas morrendo porque faltava o poder do Espírito Santo. Este é o perigo que assedia os que sustentam a posição reformada. Essas são as únicas pessoas realmente interessadas em teologia, pelo que o diabo vem a eles e os impele para demasiado longe na linha de interesse. E eles tendem a tornar-se meros teólogos e só intelectualmente interessados na verdade, o conhecimento profundo da doutrina, mas uma aridez intelectual. Tem igreja que pastor se vangloria dizendo: aqui tem sã doutrina, mas a igreja está fechando as portas, porque falta o vigor, o frescor do derramamento do Espírito. Os irmãos já imaginarem, se nós trabalharmos na linha da reforma pela palavra, e na linha de oração e de busca, pedindo a Deus um derramamento novo do seu Espírito, uma obra maravilhosa, incomum da graça de Deus, transformando as nossas vidas. A ordem de Deus a Abraão é: Abraão, sê tu uma bênção. E Deus está falando a cada um de nós nesta noite: seja uma bênção, torna-te uma bênção. E eu concluo dizendo: Deus chamou Abraão, Deus fez muitas promessas a Abraão, ou seja, Deus disse o que ele faria, mas chegou um momento que ele disse: agora é a tua vez, Abraão, agora é a tua parte, sai da tua parentela. Mas Deus, eu amo a minha família, eu amo, obedecer-te nisso será difícil para mim, sai da tua parentela, obedece, Abraão, paga o preço. Abraão obedeceu. Abraão, agora torna-te uma bênção, eu vou te dar, eu vou te abençoar, não só para te abençoar, mas para transformar você num veículo das minhas bênçãos para todas as famílias da terra. Se você quer ser uma bênção, então você precisa hoje pedir perdão a Deus pelo egoísmo, pela letargia espiritual, pela sua falta de disciplina, de autocontrole. Irmãos, muitos de nós estamos materialistas, consumistas, só pensamos em nós mesmos e não queremos fazer nenhum sacrifício pela obra de Deus.